Está fraco aqui. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de dezembro de 2011, domingo. O verbete é de número 2142. Tem 5 páginas, 45 logias e 17 máximos. O tema, dendroclastia. A especialidade é a sociopatologia. Quem redigiu o verbete, que é o especialista, é o professor Roberto, que está aí muito bem assessorado. Definição. A dendroclastia é o mau hábito de derrubar, danificar, estigmatizar, cortar, mutilar, remover, perjurar ou matar árvores sem motivações justificadamente coerentes com a condição pretendente ou almejada de autossustentabilidade evolutiva, social e psicológica do ser humano neste planeta. A poda drástica e irracional das árvores, os desmatamentos generalizados e sempre crescentes, o mau hábito de passar junto à planta e arrancar o pedaço de galho ou folha, a ignorância restrita quanto à adaptação das plantas nativas e exóticas, os resquícios sociopatas da concepção da natureza da civilização romana, a perda da espécie-chave, até então sustentadora de diversas famílias de animais ao longo de gerações, a falta do manejo fitossanitário adequado, a proliferação dos loteamentos devastadores e inconsequentes. Eu li apenas uma parte aí da parte da fatologia. Agora, o casca-grossismo bioenergético, a ausência da sensibilidade do mato, a incapacidade de captar as inspirações da natureza, o heterassédio do ser mais evoluído ao ser mais primitivo. Nós temos aí agora, na argumentologia, o tópico da intrafisicologia, com 15 funções ambientais básicas, listadas em ordem alfabética, relativas à presença das árvores nos ambientes de convívio humano, evidentemente ignoradas pelas consciências dendroclastas. Parapercepciologia é outro tópico, com 15 funções parapsíquicas admissíveis, reconhecidamente avançadas pelo parapsiquismo sensível ao fitoectoplasta, ou ao ectoplasma, a respeito da presença de árvores em ambientes humanos e para-humanos. Na remissiologia, destacamos dos 15 verbetes: aconchego botânico, fartura, mega perigo dos efeitos imediatos, retardamento mental, coletivo e paracultural. Frase enfática. A persistência da dendroclastia na sociedade evidencia a ignorância evolutiva humana a respeito da interdependência dos seres vivos a favor da sustentabilidade da vida na Terra. Questionologia. Você concentra na vida mais exemplos de dendrofilia ou dendroclastia? Quais comportamentos ilustram melhor a conduta social, interconvivial ou ecológica praticada por você? Atitude de arborizador ou de dendroclasta? A bibliografia tem 5 fontes, a webgrafia tem 3. Agora, mega-análise. Eu destaquei aqui 15 itens, junto com o João Paulo. Sociopatologia, mutilação, dendrotomia, desmatamento, devastação, antiecologismo, antibotânica, antiverde, dendrofobia, dendrologia, fitologia, ecologia, sociologia, interprisiologia e árvore. Agora, eu chamo a atenção também
para o verbete, hoje é domingo, o verbete do dicionário, são só 2 páginas, sobre autorrecinologia. Eu peço a vocês para fazer uma revisão e crítica do processo. As heterocríticas são muito bem-vindas. Se quiser, a gente paga. Agora, questionamentos aqui de casa. Estou treinando a assim e a diz assim. A cor e o tamanho da aura é significante nesse caso? Ambos podem ser alterados pelo Pensene? Manipular isso poderia ser um caminho para o encapsulamento? Tudo isso aí é possível. A cor é tolice. Isso aí a gente influi muito, mas não resolve. Agora, o tamanho da aura, às vezes, mostra, vamos dizer assim, o nível dela, da aura em si. Então, às vezes, é importante ver. Agora, pode ser alterado, sim, pelo Pensene. Agora, manipular isso tudo poderia ser um caminho para o encapsulamento. Sim, encapsulamento cosmoético. Poderia explicar sobre acidente de percurso? Estava caminhando essa semana tentando fazer EV e cair. Há tempos a caminhada é um momento especial para mim, pois onde moro tem muitas árvores e quando caminho vou sentir a vibração das árvores do ambiente. Será que a minha queda foi assédio? Olha, tudo é possível. O ideal é a senhora anotar os dados e ver o que acontece daqui para o futuro para ampliar a sua capacidade dentro da sinalética energética e parapsíquica. Agora, ao fitoverbetógrafo Roberto, qual a sua opinião sobre o tão polêmico Código Florestal que anistiou tantos desmatadores? Poderia comentar um pouco sobre as consciências especializadas em fitoenergia, 4ª e 5ª linha da parafatologia, página 52? Os devas seriam essas consciências? Como ocorre a perda da senda retrocognitiva, penúltima linha da parafatologia? Qualquer coisa eu repito aqui para você depois. Primeiro, a questão do código, né? Tecnicamente, esse código aí, o primeiro Código Florestal brasileiro, ele já não é tecnicamente, vamos dizer, viável do ponto de vista ecológico. Ele é mais uma decisão geológica e até política. Esse novo código, ele é ainda mais político do que tudo, assim, porque em termos de conservação ou proteção desses recursos naturais, ele deixa muito a desejar. No entanto, como tem a população crescente, tem a demanda de áreas de produção crescente, isso aí acaba gerando conflito e aí a pressão política acaba prevalecendo nesse sentido, utilizando-se desse argumento. No entanto, a gente tem muitas áreas ociosas, latifúndios, e que poderiam ser considerados mais seriamente nesse sentido aí. E isso precisaria revisar. Eu acho que esse código ainda vai precisar de uma revisão, pelo menos no futuro. A outra questão sobre as... tem a fitoenergia, os devas. Os devas. E a perda da senha retrocognitiva. A questão das consciências especializadas em fitoenergia, uma das hipóteses, né, um dos termos que se usa é justamente os devas mesmo. Mas aí dentro da mitologia da história humana tem várias atribuições, né, como eu coloquei na mitologia as dríades, amadríades. Então personalidades ou figuras, entes extrafísicos ligados a bosques, florestas. Possivelmente se deva ter essa relação direta em virtude da manutenção da estabilidade energética que essas áreas oferecem. E a questão da senha, a perda da senha retrocognitiva, é em virtude de muitas árvores elas serem centenárias e até milenares. Então, tem alguns casos relatados nesse sentido, de a pessoa reencontrar a árvore, às vezes que plantou, a árvore que ela deu nome, ela reencontra, e aquele reencontro, ele starta, inicia, ele desencadeia uma série de rememorações para a pessoa. Então, ela facilita essa rememoração das retrocognições. Isso aí favorece a autoconsciência multiexistencial. Queria colocar algumas plantas em casa e gostaria de saber se existem plantas que melhoram as energias do ambiente carregado. Quais os nomes dessas plantas? Existem plantas a serem evitadas?
A pessoa, aí, primeiro, vai pela afinidade dela com determinadas plantas. Pela minha experiência, o caso assim, de espécies ajuda, é um referencial, porém tem que ver cada caso, cada indivíduo em si, não só a espécie. Agora, claro, tem as espécies frutíferas, por exemplo, tendem a ser mais doadoras, então a pessoa quer um sombreamento, então procura também escolher plantas que tenham menor carga tóxica. Muitas delas têm cargas tóxicas. Comigo ninguém pode, é isso? Evitar o comigo também, ninguém pode. Por exemplo, tem essas plantas tradicionais, algumas, por exemplo, de aroma muito forte. Então, se a pessoa... Tem gente que gosta muito de arruda, por exemplo. Evitar também a dama da noite na porta de casa. Plantas que produzem muito pólen, alguns pinheiros, que eles chamam palmeira, mas são as cicas. Eles têm uma quantidade de pólen, então tudo é uma questão de ajuste. Às vezes o distanciamento da casa, um lugar mais afastado, você pode ter a planta e fazer suas experiências com bioenergia. Tem planta que carrega muita energia, porém, às vezes ela produz pólen ou esporos que são tóxicos, e isso aí, junto de casa, não é bom. Então, ela pode fazer experimento plantando mais afastado. Então, aí teria que ver com calma, isso aí é melhor pesquisar. Ao ver o etógrafo, Roberto, sites como o Clique Árvore são realmente sérios, confiáveis? O Clique Árvore? O site... Olha, tem muitos sites desses confiáveis, sim, que a pessoa procure ver a certificação disso, o histórico, relatos. Hoje com a internet isso cresceu bastante, mas tem alguns sites, veja quem está por trás, quem está patrocinando. Então, tem ONGs, tem entidades, tem instituições sérias que patrocinam esses sites. Então, exemplo, a SOS Mata Atlântica tem esse programa junto com alguns bancos. Isso aí incentiva o plantio de árvores. Então, vale a pena, se a pessoa não pode plantar diretamente árvore, procura ver o histórico, a internet facilita isso, mas faça essa doação, faça essa... O CAEC tem algum projeto para quem queira doar árvores, bosques ou pomares para o entorno da Cognox atualmente? Sim, o próprio projeto Green Steps, em parceria com os vivos. Quer saber como podemos ajudar? Pode doar, pode entrar em contato diretamente com o e-mail do CAEC, caec.org, e aí a gente tem a equipe do ambiental que vai entrar em contato com a pessoa e facilitar ao máximo possível para fazer essa doação. Poderia dar algumas pinceladas a respeito das 6 primeiras em tecnologia, página 52, e sobre os mitos, mitologia 53? Então, técnica do anelamento, a pessoa corta a casca da árvore, em torno dela faz um anel, em torno de toda a árvore, para acessar o fluxo de seiva, e aí a árvore vai morrer. Depois tem a técnica da corrente devastadora, onde se pega 2 tratores, 2 veículos de porte, com a corrente sai passando pela floresta e derrubando árvores em sequência. Depois tem a técnica da serra dupla, isso é usado por 2 pessoas, uma técnica também antiga, que vai serrando até derrubar a árvore. Técnica da faca, isso é usado muito no bushcraft, que virou quase que um esporte, meio que uma nova mania aí de jovens também, de técnica de sobrevivência. A pessoa pega a pedra com a faca simples ou canivete e vai cortando, às vezes passa amanhã, passa um tempão, danificando a árvore até conseguir derrubá-la. Depois tem técnica da machadada, das mais antigas e primitivas, tem inclusive a síndrome do lenhador, que é em virtude disso. Técnica da motosserra, que hoje em dia também muito utilizada. E eu destacaria aí a técnica cosmoética de plantar 10 árvores à medida, pelo menos, à medida em que for necessário derrubar uma árvore. E na mitologia a gente tem as dríades, que são as deusas que acompanham ou que nascem junto com os carvalhos, que os carvalhos, por exemplo, eles foram muito importantes na nossa história, de modo geral, europeia, porque as grandes navegações da Idade Média e o Renascimento a gente deve, em grande parte, aos carvalhos.
Só para vocês terem uma ideia, um navio, é igual o navio, a nau, né, como também era conhecido, ela, para você construir uma de porte razoável, gastava-se pelo menos 800, em torno de 800 carvalhos eram derrubados, né, devido para construir o navio. Aí tem o mito das Hamadríades, que é relacionado a todas as outras árvores. As Alceíades é o mito dos espíritos que cuidam dos bosques, das florestas. E o mito do Curupira, que é mais dos indígenas, aqui também um protetor das florestas. Meu filho de 11 anos ganhou um jogo de raciocínio, mas tem armas e é da Segunda Guerra Mundial. Não me agrada o holopensene desse jogo. Há vários tipos de armas de trajes em ambientes de guerra, muito complexos. Tem também zumbis. Não queria que meu filho comprasse. Ele passa horas julgando e não deixa mais ninguém assistir televisão. Temos tido muitas brigas por causa disso. Além do que não me respeita, dizendo palavras de baixo calão e meu marido nada faz. Tenho vontade de me separar se isso não melhorar. O que devo fazer? O que está para acontecer? Olha, você mandou os dados e eu vou colocar na TENEPS. Agora, seria bom você arranjar um psicólogo para conversar com a criança, porque aí vai afetar o seu marido. É o melhor que você faz. Você tem direito a fazer essas coisas. Procura um bom psicólogo. É bom. Albert Betógrafo. Visitei há 3 anos a árvore de Santa Maria del Tule, na cidade de Oaxaca, que escreve, no México, que tem idade estimada em mais de 2.000 anos, conhecida como El Gigante. Altura de 42 metros e peso estimado 635.107 quilos. De que modo esse princípio consciencial vegetal consegue ter uma vida tão longa assim? A evolução consciencial ao longo de todo esse tempo? Esse é um caso a ser estudado, né, dessas árvores longevas. Mas um dos princípios básicos pode estar ligado aí, que dá sustentação, é o caso da lignina, né, as substâncias, a lignina, a celulose e outros, mas que conferem, garantem a sustentação, né, a defesa. Então, ela defende contra micro-organismos, bactérias, fungos. Então, isso garante aí uma perpetuação por todo esse tempo aí. Você sabe que eu visitei uma árvore nessa vida a 3ª vez, né? Ela já tinha mais de 1.000 anos. E eu, então, me despedi dela. Quando eu me despedi dela, na outra viagem que eu fiz para vê-la, ela já tinha morrido. Agora, a árvore era um verdadeiro edifício. O que se passa? Ela é em Edinburgh, que ela vivia, Lilies, que é o lugar dos lírios. E tem muita árvore inglesa. Isso é outskirts de Londres, quer dizer, periferia de Londres. Numa hora de trem, a pessoa vai para Edinburgh. Agora, é uma pena, porque nessa vida ela foi embora. Agora, é a minha 3ª vida, pelas minhas retrocognições, que eu vi essa árvore. Você vê que eu mexo com árvore há muito tempo, né? Negócio meio antigo. Cada fita ectoplasmia. Agora, gente, eu queria dizer que hoje foi feita a 6ª prova geral de conscienciologia. Eu estou aqui com os dados, o que foi perguntado e as respostas também. Avaliação. Não, que me deram aqui do professor. Já foi feita a prova. Agora, o que se passa? Tem os resultados parciais. Só daqui de Foz foram 137 pessoas. 65 homens, 72 mulheres. Agora tem Brasília, Curitiba, Fortaleza, Campo Grande, Porto Velho, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Ao todo dão 259 pessoas, que algumas foram feitas à distância. Agora, não vou falar a resposta, mesmo depois. Vou esperar que eles mesmos falem. Tá certo? Agora, outra coisa. Estou aqui com a pesquisa do perfil do intermissivista. Quando foi feito o primeiro congresso intermissivista, eu pedi para eles fazerem o perfil, eles estão entregando aqui agora. Agora, aqui a gente vê tudo. Quem é que já teve projeção consciente, se considera o curso, ter feito o curso, de que tipo que foi, considera ter feito o curso, docente da conscienciologia, como é que ele conheceu a conscienciologia, tem os dados todos. Isso aqui é precioso. Eu quero estudar isso mais com calma. Se alguém quiser passar os olhos, está aqui também. Tá certo?
intermissivista. Agora, outra coisa é o seguinte, o Colégio Bertone comprou outro educandário e agora eles têm 2 endereços. Na rua Jorge Samuels, ou Samuels, como ele chama, Samuels, e a rua Fulgêncio Pereira, 311, em Vila e Holanda, que é o novo educandário deles. Eles estão ampliando a coisa, já estão com 500 alunos. É bom vocês saberem que esse aqui é gente boa. E o colégio é sério. Vamos pensar nisso. Uma outra coisa também é o seguinte, hoje vai ter a posse da nova diretoria e secretariado da Unicim. O Marcelo é que vai pegar a situação. De modo que vai ter um secretário-geral, 13 voluntários no secretariado da Unicim e 14 conselheiros. Os voluntários que estão saindo para a outra IC também. Agora, aqui tem a equipe do secretariado da Unicim e a equipe dos conselhos da Unicim. Só dos conselhos tem CIAJUC, CIEF, TecCientífico, CINEL, Colegiologia, ECES, EPICONS, ICES, Intervoluntariado e Parapedagogia. São 10 conselhos que tem. Eu acho que o processo da Unicim está muito sério. É tão sério igual o Conselho dos 500, a situação toda que tem por aí. Vale a pena a gente estudar. Agora, vamos ver o que o Marcelo vai fazer nessa gestão que começa hoje. A gente confia nele, alto nível. Agora, eu entrego o professor Roberto para você. Roberto, sabe, ele é o fitoverbetógrafo, já chamaram ele aqui. Já, ele está entrando no par ali dos... É você, né? Agora, na página 51, patologia, a 7ª linha de baixo para cima, a perda dos estoques florestais de lignina. A lignina é a substância, das substâncias principais que garantem essa estrutura da árvore. A celulose é aquela substância... Parece que ele descobriu a lignina. É a coisa mais séria que tem. Uma das coisas mais sérias da Terra é a lignina. O povo não sabe muito disso, não. Lignina, ou lignina, se vocês quiserem falar, tipo italiano. Por que é mais séria? Mais séria devido ao processo da fitoectoplasmia. E outra coisa, ela que sustenta, por exemplo, a árvore. A árvore é ereta por causa da lignina. Ah, Sérgio, fala aí, ó, você discorra sobre o assunto. Então, o planeta, em qualquer área do planeta em geral, a gente tem 99% de prevalência de matéria vegetal. A maior parte dessa matéria, cerca de 70%, é árvore, de floresta. E aí é dessa floresta que dá sustentação, principalmente a lignina. Tem a celulose, que é o geral, está desde alga até todas as plantas, mas a lignina dá o diferencial, porque além de sustentação, né, de rigidez, ela tem aspectos de defesa, de autodefesa para a planta. Então, a defesa contra, né, fungos, bactérias, as viroses. Então, a planta se fica mais protegida e consegue se sustentar e garantir uma boa produtividade. Que produtividade é essa? É a sustentação energética para todos os animais, enfim, estabilidade climática, todas essas funções que estão elencadas lá na argumentologia, aquelas funções básicas, principalmente em virtude da presença de árvores. Então, por isso que a lignina tem um papel aí fundamental. E do ponto de vista do fitoectoplasma, todas as consciências que são ligadas à fitoenergia têm alguma relação aí com a lignina. Essa é a nossa hipótese básica até agora. Agora, na página 53, na ciclologia, eu gostaria que você desse uma geral aqui, porque tem esses vários ciclos, como é que eles interferiram aí na natureza, né? Ciclo circadiano. Então, as florestas elas produzem durante o dia, né? Principalmente energia. E o dendroclasta, muitas vezes, ele entra na floresta para derrubar durante a noite. Então, está aí o ciclo circadiano. Ciclo das glaciações, que são os congelamentos periódicos do planeta. Provoca desmatamento, desflorestação, mas do ponto de vista natural.
Então há uma perda de floresta durante esses ciclos. Ciclo da borracha, que é um ciclo que houve aqui, que começou no Brasil, né? Que é a exploração das seringueiras. O ciclo madeireiro também, por exemplo, aqui o Paraná, a gente teve um estado tipicamente dos mais florestados do país. Então, mais de 90% do estado era floresta. Hoje a gente tem em torno de 5 a 7% do estado que ficou com floresta remanescente. O resto já foi desmatado. Então, ciclo madeireiro. Então, nesse ciclo é importante frisar que as florestas eram tidas como áreas improdutivas. Então, tinha que limpar, é como se fosse, né, aquela folha seca no quintal. Só varre a floresta das terras, que é para poder tornar a área produtiva. Então, o ciclo madeireiro se caracterizou muito por isso. E aqui, o ciclo da sucessão ecológica, que é a renovação, que é a recuperação natural desses ambientes, quando abandonados ou pode ser induzido também. O ciclo do carbono, que é uma das questões que hoje se discute muito, o mercado de carbono. O capitalismo até entrou nisso, né, para tentar gerar recursos e ter algum incentivo desse ponto de vista, porque o carbono é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. E aí uma forma de reduzir esse efeito é você plantar mais árvores. A planta, ela o que absorve carbono? Ela vai, isso, a constituição da lignina, da celulose, dos frutos, das folhas, tudo é a base de carbono. A fotossíntese capta, precisa de carbono. Daí ela libera o oxigênio. Então, essa constituição básica da fotossíntese ajuda a manter o equilíbrio de gases e também o equilíbrio climático, enfim, em vários sentidos aí do planeta. Agora, uma coisa que eu queria falar para você mesmo também, não só para tu. Eu, há muito tempo, estive estudando os processos da motosserra. E, pelo processo da sensibilidade, da psicometria, pela energia dos instrumentos, dos aparelhos, dos objetos, então eu fui vendo o que era a motosserra. É uma das coisas mais negativas em matéria de energia que eu já vi. Agora, uma coisa muito engraçada, que eu senti que tinha energia muito negativa. Então, fui perguntar para eles. Eu disse, não, mas essa aí é assassina. Eu disse, o que é? Ela já derrubou gente que caiu lá, machucou todo mundo. Mas ela funciona, isso é o homem. Mas ela funciona muito bem, ela derruba ar muito bem. Agora, então, vocês vejam, a motosserra é o símbolo do heteroassédio, praticamente direto da baratosfera, perante o problema do verde e do fitoectoplasma. Agora, eu gostei do seu verbete, que você fala em serra em 7 pontos. Eu vou ler. A irradiação negativa do som da motosserra está na fatologia. Depois tem a aura da dilaceração promovida pelo ecoar da motosserra, na parafatologia. Depois, na tecnologia, a técnica da serra dupla e a técnica da motosserra. Depois, em trinomiologia, o trinômio árvore, motosserra, madeireira. Depois, em masculinologia, o serrador. Na femininologia, a serradora. Eu queria dizer para vocês que essa que eu vi, essa motosserra mais brava, quem comandava ela era uma mulher, mulherão. Por isso existe a serradora mesmo. Valdir. São 7 pontos que você falou na serra. Tem mais um que é o... Você falou da retração. Na parafatologia. Essa que eu ia perguntar, a Qual que é a retração da aura das plantas ante o ronco da A motosserra. retração da aura... Tem esse segundo aí que é a seguida aquilo ali. São 8 ao todo. Eu ia perguntar, professor, se essa aura, você consegue vislumbrar essa retração de aura? Não sei. Se é o duplo dos objetos, esse duplo às vezes dá para ver quando ele é muito intenso. Por exemplo, você vê o positivo e vê o negativo. Lá no projeção da consciência eu explico que eu estava volitando quando um negócio me chamou a atenção, o
processo da iluminação gloriosa da coisa, a irradiação de luz. Eu fui olhar, era uma tumba, um túmulo, um cemitério. Eu fui lá para ver. Era um cemitério, todo mundo falava bem da pessoa, colocaram energia. Então, as imagens que haviam lá, as esculturas, ficaram tudo no túmulo, ficaram irradiando energia. Isso é um fato. Então, essa retração da aura, isso aí dá para vislumbrar quando... Isso aqui não está no sentido figurado, aqui parece que não é. A retração da aura das plantas ante o ronco da motosserra. Depois, isso aí dá para chegar a vislumbrar isso? Não é fácil, né? Na parafatologia. Vocês tenham cuidado quando vocês chegarem perto de uma motosserra, cuidado. Aí eu vocês têm um assediador ali irradiando energia negativa. Um dos objetos mais negativos que eu já vi fora das armas. Aquilo é uma arma. É uma arma antibotânica. Aí o Roberto colocou isso, eu perguntaria sobre... Essa questão da retração da aura, quando a gente visita qualquer bosque, desses naturais, num ambiente relativamente estável, ali, sem muitas alterações, a pessoa que tem um mínimo de soltura energética, ela vai acoplar de imediato, facilmente, com as energias que estão interfundidas das auras das plantas, que eu falo lá mais adiante da aura florestalis, a aura florestal. Então, na hora que tem a motosserra, o ataque, o machado, é difícil você fazer esse acoplamento, você não percebe mais. Então, a experiência que eu tenho é não de visualização, mas da percepção do acoplamento, que ele é retraído de imediato. Então, aquela soltura energética, aquele acoplamento que é de imediato, isso aí ele para de existir na hora. Agora, precisava investigar mais isso aí. Agora, também não é fácil, a gente não vai provocar experimento com motosserra para tentar. Mas, assim, um pouco que eu tive de experiência disso é de imediato. A reação é imediata das plantas e aí você também sente essa repercussão na sua própria aura. Isso foi medido, apresentado naquele livro A Vida Secreta das Plantas. Ah, sim. Tem experimentos laboratoriais que mostram claramente, põe os eletrodos na planta, vem com uma tesoura, se aproxima, a planta recua. Então tem todo um para-instinto, né? Da planta, que já é mais do que comprovado, registrado e tudo mais, independente da visão. Mas um paradoxo que eu queria te comentar é a motosserra movida a óleo biodegradável. O que você acha? Que isso eu já vi falar, né? Escrito. Lá em Minas Gerais, né, amigo? Isso é real, isso aí eu vi em uma empresa que eu trabalhei, eles faziam um óleo para motosserra, mas que tinha que ser ecológico, entre aspas. O cliente ele exigia aquela condição de ser ecológico para comprar. Que fala a favor do vinho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o pneumologista que fuma. A gente que não tem vergonha na cara, né? Grande exigência, né? Falta vergonha na cara. Não há vergonha na cara. Roberto, aqui no B, patologia, a sétima linha de baixo para cima. Aqui no finalzinho. O testemunho residual da árvore-mãe. Você pode comentar? Aqui em Foz mesmo a gente tem uma. Se alguém nunca viu, na saída de Foz, tem o que é considerado a árvore mais antiga de Foz, que é um IP que tem a datação aproximada, estimada, de 800 anos. Então essas árvores, aqui dentro do CAEC, a gente tem um que mostra esse grande IP que tem aí. Ele não foi plantado por nenhum de nós aqui. Então a idade dele é centenário pelo porte e diâmetro que ele apresenta. Então ele ficou como um testemunho da floresta original, da área original. Então ele é um relíquio, um resíduo da floresta que existia aqui. Serve pelo menos para a gente estimar ou ter uma ideia de como que era a floresta original aqui do Paraná. Mais uma questão aqui na parapatologia, o último item. A derrubada da cápsula do tempo filexológica. Pode comentar? Então, aí está relacionado à senha retrocognitiva, né? Então, essa questão das árvores se perpetuarem ao longo do tempo
ela vai se tornando a cápsula do tempo. Então você pode reencontrar a árvore, igual o professor Valdo acabou de falar, uma ou duas, né, algumas vezes ao longo da sua CDX. E inclusive a gente aqui no CAEC, a gente tem procurado investir em algumas cápsulas do tempo, ou seja, árvores que têm duração estimada longeva. Então a gente tem, só para terem uma ideia, temos carvalho, ginkgo biloba, tem a peroba, temos jatobás, temos um parente da sequoia lá, que é um taxódio, que também vive milenar. Tem ipê amarelo que eu plantei faz 15 anos, ele está enorme. Então a gente espera que isso tudo vá funcionar como Você sabe que eu acho que a árvore mais bonita que eu já vi na minha vida não foi essa lá que tinha 1000 anos, não. Foi o ipê amarelo na estrada de Jacarepaguá. Os americanos chegavam para eu tratar no meu consultório, eles queriam saber o que era bonito no Rio. Eu falei assim, eu vou mostrar uma coisa que o turismo não viu. Pegava as pessoas, a gente ia até com carreata, eu cheguei aí. Lá na estrada de Jacarepaguá, quando a árvore estava florida, parecia aquele edifício enorme, amarelo. Na estrada a gente já via. Agora a gente entrava lá dentro, tudo para ver a árvore. O povo ficava besta. Os americanos, todo mundo que vem, as mulheres que eu tratava, aquele negócio todo. Veio um monte de gente nessa época lá para ver a árvore. Agora, depois um dia eu cheguei lá e tinham cortado a árvore. É o Brasil, motosserra, né? Aí eu não pensei mal, de modo algum não falei que o cara ia ficar impotente. Não pensei nisso, nunca. Vocês sabem que tinha um amigo meu que era assim, né? Ele ia pegar o carro em New York, e o cara passava vazio e não parava para ele, o táxi. Eu falei assim, olha, cuidado, você vai ficar impotente. Falava, gritava para o cara, você está entendendo? De modo que, nessa questão da água, eu só pensei, mas não falei nisso, de modo algum. Ao verbetógrafo, o que ocorre com holopensênios de lugares onde árvores muito antigas são cortadas criminosamente? A ausência da energia, a ausência de estabilidade. Então, um ambiente fraco, se não negativo, dependendo de todo como é que foi o histórico do processo. Qual foi a intenção, né? Às vezes a motivação que levou àquela derrubada. Qual é a justificativa? Então tem que ver. Mas em geral a gente vê que é negativo. Né? Estou começando a trabalhar com florestamento de Guanandi para futuro corte. Provavelmente daqui a 20 anos. Trabalho apenas com a comercialização. Seria cosmoético esse trabalho? Olha, aí você tem que pensar, refletir no seu código de ética. No meu, por exemplo... CPC. É o código pessoal de cosmético. No meu, por exemplo, eu nunca ganhei dinheiro... Aí esse aqui seria bom a gente fazer aquela pergunta. Você pisa na grama? Você anda a cavalo? É a sua sobrevivência... Para ver o nível das alíneas e artigos do CPC dele. Exato. Você pisa na grama? Você anda a cavalo? É a única opção que a pessoa tem para sobreviver, pensa nisso. Se é a única, não tem jeito. Agora, no meu caso, como exemplo, eu nunca ganhei dinheiro em cima de árvore nenhuma, nem bicho nenhum. Então, no meu código, isso aí não entraria. Roberto, aqui na página 51, na primeira página, na fatologia, na quarta linha, você fala dos resquícios sociopáticos da concepção de natureza da civilização romana. Vale a pena a gente refletir porque boa base, essa concepção de civilização, estradas, cidades, a urbanização em si começa justamente aí nessa época. E como você pode... Tem um livro aqui que vale a pena vocês darem uma olhada, se quiserem, chama Paisagem e Memória. Então ele dá uma visão geral desse histórico e mostra claramente... Mostra para lá, ó. Vira assim. Paisagem e Memória. Paisagem e Memória. Simon Chama, com SCH. Simon Chama.
Então ele destaca bem a questão dessa história da concepção de natureza romana, onde a presença de árvores, de folhagem, é considerado primitivo. Então isso é primitivo. Inclusive um dos efeitos que eles fizeram ao tomar a Germânia, né, a antiga Alemanha, foi justamente era tirar as florestas, banir aquele povo primitivo que vivia mais dependente de floresta. Então esse resquício a gente vê principalmente se você visitar cidades mais interior, cidades antigas, você vai ver que o pessoal argumenta isso. Às vezes no interior, no Nordeste mesmo, muito sol, o pessoal não planta árvore para não ter problema de sujeira. Não, isso traz sujeira, cai folha, então dá trabalho. Então não planta árvore em virtude disso. Que a concepção de urbanização, de casa, de moradia, é sem árvores. Não, e é uma vergonha também aquele negócio de Brasília, que eles reflorestaram só com árvores que não reproduzem, né, para não dar muita sujeira no chão. Isso é uma vergonha. Então são árvores estéreis. Elas não produzem. Praticamente você viu isso, né? Agora, ó, para aqueles que querem ganhar dinheiro com a botânica, eu vou dar uma notícia ou uma ideia totalmente inédita, totalmente original, que a pessoa pode ganhar muito dinheiro, que isso nunca foi feito. Seria fazer uma casa que chamaria Mangaria Assada. Só vender manga assada. Você já pensou? Vai dar um dinheirão. Até agora, todo mundo que gosta de manga, a gente deu a manga assada, a pessoa ficou apaixonada. De modo que cria uma série de paixões. Eu preciso de ver depois, se isso não vai criar problema. Está entendendo? Mas a mangaria assada, essa não existe. É novidade. Vai longe. Já pensou? Roberto. Tá, só um momento. E algumas vezes, com relação ao problema da Amazônia, na floresta, que quando ela é desmatada, ela desertifica. Eu já li, mas eu nunca entendi o porquê. Você sabe o motivo? Isso é uma das grandes polêmicas, inclusive com essa questão da hidrelétrica aí. A Amazônia, só se pensar o seguinte, ela é uma grande bacia, uma área baixa, que ela se formou em virtude da deposição de sedimentos, principalmente originado dos Andes. Então vamos pensar grandes, em termos de América. Então a decomposição dos sedimentos dos Andes, ao longo de milhares de anos, foi sendo depositado naquela região. Então esse solo é formado é um solo já terciário, um solo secundário, terciário, de material degradado que foi lavado e só foi acumulado lá. Toda a fertilidade que ela tem é em virtude da floresta que foi pouco a pouco crescendo a vegetação, desde a vegetação baixa, e aí foi crescendo até hoje, por exemplo, se tornar uma floresta. Isso aí foi ao longo de alguns milhares de anos. Então a floresta não surgiu rápido, por acaso. Então foi todo um processo evolutivo, porque a região equatorial é benéfica por causa da quantidade de água, umidade e o sol, luz, calor e umidade. Isso foi favorecendo crescer a floresta. Na hora que você retira a floresta, aí você automaticamente tem esse solo pobre, ele vai ficando evidente. Recentemente eu tive um aluno que saiu daqui do Paraná e eles compraram terra por lá, ele veio relatando, mas professor, lá o solo é muito pobre mesmo, então, claro, ele depende, toda a fertilidade depende da floresta. Isso é um exemplo, o povo fala aí, de sustentabilidade. Então aquele porte, aquela exuberância da floresta toda é um resultado da própria sustentabilidade que ela mesma faz. Ela produz alimento, produz todo o resquício que ela tem, o resíduo dela, autoimunidade. Alimento. Autoimunidade. Exato. O resíduo que ela produz se torna alimento dela, ela continua sempre crescente. Tirou a floresta, tira a sustentabilidade, fica o que é real, o solo pobre. Essa é a situação, assim, resumindo. Roberto, aqui em cima no B, na parafatologia, você coloca aqui na terceira linha, capacidade de captar inspirações, né?
Mas antes você destaca aqui o bloqueio da serendiptia. Aí eu queria saber de você se você teve alguma experiência relacionada a esse processo da serendiptia mais ostensiva, assim. Como é que foi isso? Essa questão da soltura energética que a gente fala nos bosques, nas florestas, é em virtude do acoplamento imediato, né, que a gente faz. Então, tudo indica que o estado de homeostase, de bem-estar, que isso repercute, reproduz, fica muito mais fácil de a gente captar ideias, a questão da reflexão. Inclusive, por exemplo, tem a desintoxicação energética, que tem alguns dos efeitos que estão listados aí. Mas um deles seria essa questão da serendipia, ou seja, brota ideia ou brota reflexão positiva rapidamente, facilmente ou espontaneamente, em virtude disso. Agora, a pessoa dendroclasta, ela não tem rapport, não tem afinidade, ela estigmatiza automaticamente árvores e florestas, ela não consegue linkar, conectar a sua relação, as suas energias com as energias da natureza, é difícil. Eu não vejo como a pessoa tem uma serendipia espontânea, natural, se ela já tem essa predisposição de bloqueio, né, de autobloqueio com as energias da natureza. Serendipia é resultado dessa interação, é efeito. A gente vai provocar a serendipia agora, vou provocar. Se pode, se você se predispor, se você tiver nessa condição de integração mais positiva com as energias da natureza. Roberto, aqui no B. Não sei se você conhece, em Natal, uma árvore que ela tem uma amplitude de acho que é uma quadra aquilo lá, um cajueiro. Você conhece? Conheço. Quais são as interpretações que você pode fazer daquele fato? Porque quando eu conheci aquilo me chocou bastante, pensar uma consciência vamos dizer, daquele tamanho. O que você pode expandir em relação a esse fato dentro desse caso? Ali seria uma espécie de macrosoma das árvores, né? Um macrofitossoma, mas ele é uma alteração genética, uma poliploidia que facilita, favorece, então ele tem uma quantidade de cromossomos a mais. E aí isso favorece o rebrotamento natural né, dos troncos, e aí vai expandindo a área. Então veja que ele não cresce em altura, ele cresce em diâmetro. Agora, seria bom você falar que o maior ser vivo que tem na Terra é um fungo. É o fungo. Você sabe aquela história? É o crescimento horizontal. O fungo também tem esse crescimento horizontal. No caso do cajueirinho, eu só destacaria também para a gente pensar, eu falei aqui no Canis lupus, questão da ideia da plasticidade evolutiva. Ou seja, quanto que uma espécie, um indivíduo, ele tem esse jogo de cintura de adaptabilidade, se adapta fácil a diferentes condições. Então, um outro exemplo extremo, que eu considero até para mim mais radical do que o próprio cajueiro, o tamanho dele, são as espécies de cajueiro que você encontra na Restinga, que é aquela área de duna, perto da praia, lá em Natal mesmo, para aquela região. Se encontra cajueiro de meio metro, 1 metro, todos eles crescendo assim, dessa forma, mais na horizontal, em virtude do vento, do solo, das condições lá do ambiente. E aí você adentra mais e chega na região de Mata Atlântica, que mudou o solo, mudou as condições, você encontra cajueiro de 15, 20 metros quase, com tronco de 1 metro de diâmetro, uma árvore de grande porte. Então isso mostra bem essa plasticidade, né, adaptabilidade dessa espécie aí. Isso é um caso interessante para estudar. Lá na Argentina? Buenos Aires? Não. Lá tem, ao lado do Jardim Botânico, tem um outro local, chama Senar, onde tem um ginásio de esportes, tem grandes competições, coisas que acontecem lá dentro. E eles têm uma série de árvores que eu não sei a espécie, mas elas são assim com troncos maiores do que esse círculo aqui do meio da tertúlia, muito maiores do que isso. Imensas, baixas,
atarracadas e que a gente tem que dar a volta, assim, mas é muito, muito, muito grande. Eu só vi lá, eu não vi em outros lugares, assim, andando lá por dentro da Argentina. Eu não sei se tem outras regiões, eu não sei que árvore é, mas é uma coisa, assim, descomunal. Eu nunca tinha visto nada parecido. Você não sabe que espécie é, não, porque a gente não tem aqui. Não, tem que ver, tem algumas árvores igual baobá, por exemplo, que tem, parece não cresce baobá, muito, não sei se é. Tem poucas folhas, mas o diâmetro é grande. Às vezes para reter água, alguma coisa nesse sentido. E galhos baixos, assim, galhos baixos, mas super frondosas, imensas. Tem algumas espécies que têm essa adaptação. Tem que ver se a retenção de água geralmente é isso. Roberto, aqui no B, em relação a um tema que é polêmico hoje, até que envolve um posicionamento, em relação à usina que está sendo planejada e construída lá na região amazônica, né, que tem uma proposta de desmatamento para aquela região, deslocamento dos índios. Qual seria a reflexão que a gente pode fazer em cima disso, né? Para que as pessoas também reflitam e até se posicionem, porque há um movimento pró, um movimento contra. E assim, eu acho importante trazer a reflexão dentro desse tema aqui, né? Que eu acho que tem relação. Tem várias reflexões, mas de cara a questão de custo-benefício, se realmente o custo dos danos à floresta e a necessidade da população local, eu sempre procuro focar muito a atenção, ver a realidade das pessoas locais. Elas têm maior poder de julgar aí tanto a comunidade, de modo geral, mas como cientistas locais que podem avaliar da área. Mas, falando em caráter geral, a matriz energética do Brasil, ela não é das piores do mundo, mas precisa ser revisada. Ainda tem muito termoelétrica, hidrelétrica, provoca alguns danos gerais ambientais, e aí a gente tem um potencial eólico ainda muito grande, ainda tem pouco investimento. E agora outra coisa na Amazônia, o caso específico, como a gente já foi relatado aí, o solo, as áreas são muito pobres, então para a sustentação das populações, com base em agricultura e pecuária, igual é feito do Brasil Central ao sul do Brasil, não pode ser considerado da mesma forma, porque você tirou a floresta, ela perde tudo a qualidade ambiental de água e de solo é perdida rapidamente. Então, é preciso repensar bem a questão de perda de floresta lá. E outra coisa, se fala muito pouco também, extrativismo. É muito pouco explorado o extrativismo na floresta amazônica. Isso pode ser fonte de renda, de recursos, e ajudar muito a população local. De frutas, princípios ativos, a indústria farmacêutica. Então, a Amazônia é muito pouco explorada desse ponto de vista do extrativismo, que é uma prática para ser sustentável. Ou seja, você programar a retirada de recursos da floresta. Agora, a visão tradicional, o imediatista, é esse modelo que a gente tem, que vai se perpetuando, que é o mais fácil. Aí entra a lei do menor esforço. Tem que ver, nesse caso aí, se não é o menor esforço também. Ou seja, faz o tradicional, que custa menos, ou já tem toda empreiteira, já tem um sistema pronto para fazer, então é muito mais cômodo do que investir nas alternativas, na matriz energética alternativa. Roberto. Então são os pontos a refletir aí. Roberto, posso comentar? Érica, que é atrás de você. Sim, por favor, Érica. Então, a agricultura ela é chamada autofágica. Ela consome um volume de água, nutrientes e uma série de estruturas que alguns solos não têm capacidade de suporte. Como o Ani comentou, a floresta amazônica só vive da própria ciclagem de nutrientes que existem lá, pela biodiversidade que está lá. E a gente conhece tão pouco do potencial que está de espécies lá, e tudo aquilo que pode ser feito, além de mangaçada, né? Imagina quantas coisas bacanas tem na floresta amazônica para a gente poder utilizar. São de frutos, de peixes, de animais, de princípios ativos de medicamentos. Então é uma riqueza muito grande, e a visão do ruralista brasileiro e da política brasileira, ela é de devastação, ela é de expropriação mesmo. Isso é muito complicado, porque é de uma burrice colossal. Tá? Eles só exploram a madeira, eles tiram a madeira para vender,
e fazem uma série de malversação de dinheiro público. E isso é como um bandido, quer dizer, a gente tem no país pessoas que roubam literalmente todas as riquezas e depois largam a terra destruída para trás, e aquilo gera novo negócio, que é você financiar uma agricultura insustentável, mas que gera recurso para quem vende adubo, quem vende veneno e quem vende semente. Depois fica a terra erodida para trás e eles vão abrir novas áreas para tirar a madeira, e aí o restante é como você entregar aos lobos o resto da carniceria. Né? E o pior da história, esse povo não conhece nada sobre a manga assada. E só, é isso aí mesmo, Érica. Às vezes, por exemplo, um medicamento que é retirado de uma planta, de um sapo, lá da serpente, pode render muito mais do que toda a madeira que foi retirada no desmatamento. Agora, é muito mais cômodo, é muito mais fácil, mais imediato, vende logo a madeira, tira aquele lucro imediato que investir em pesquisa, né, e na produção desses medicamentos. Isso. Sim, Capotril é da Cascavel. Roberto, na exemplologia, você coloca o segundo exemplo, a endroclastia evidente, que é a poda drástica da árvore. E eu tenho uma certa cisma com poda de árvore. Eu queria saber da sua opinião, assim, a questão da poda da árvore, que eu acho até paradoxal. Tem algumas árvores que precisam da poda para sobreviver melhor e tal, mas tem umas que você poda só para produzir mais fruto, por exemplo. Você acha isso legal? Se a planta já sente antes que vai ser podada, se ela retrai aí a parte energética dela, se vale só pelo motivo de produzir mais, se vale a poda ou se é importante para ela. Como é que você vê isso? Primeira coisa, eu falei aqui também já no Canis Lupus, e agora falando das plantas, ver a condição, a necessidade lá da planta. Qual que é a arquitetura natural dela? Então, começa por aí. Então, muitas vezes eu mesmo faço e oriento poda no sentido de fortalecer a própria saúde da planta. Porque muitas vezes a maioria das árvores, elas são adaptadas a crescer junto à floresta. Quando ela cresce na floresta, ela cresce junto com outras. Na hora que você planta a árvore mais isolada, ela vai começar a se ramificar de uma maneira descontrolada, porque não tem as outras para se balizar, para se ajustar os limites do próprio crescimento em conjunto, coletivo. E aí você tem que acompanhar, porque senão acontece, às vezes aqui mesmo, agora recentemente, aconteceu a moreira cresceu tanto, às vezes o peso, ou algum dano que ocorre, ela facilmente quebra. A questão ali foi falta de poda, de orientação nesse sentido. Então a gente tem que estar acompanhando, porque nós somos responsáveis também. A gente planta a árvore no nosso entorno, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar vendo a sanidade dela. Algumas árvores, se você acompanhar, por exemplo, lá no seu condomínio tem o ipê roxo, aqui a gente tem também. Preste atenção que de vez em quando ele larga um galho, que o galho é um autopoda, uma autotomia, por causa do próprio crescimento, o ritmo de crescimento dele. Então, acompanhar o que é que ele está buscando em termos de arquitetura para a estabilidade. Então, a arquitetura da árvore ela não ocorre assim à toa, é justamente para favorecer a estabilidade. Mas nem toda árvore consegue fazer essa autotomia. Então, a gente tem que estar acompanhando e ver cada caso. Tá. E esses reflorestamentos, essas plantações assim, de árvores que já são próprios para poder, depois de uma certa altura, você cortar, seja pela celulose, seja por algum motivo. A melhor maneira de fazer isso porque eles aí usam motosserra, né? Uhum. Ou tem outra maneira menos agressiva de fazer? Por enquanto é só essa que tem mesmo. Os plantios de florestas são as florestas de produção, né? As florestas produtoras de celulose. Aí não tem jeito. Por enquanto, a produção papel que a gente usa aqui requer ainda esse tipo de celulose. Tomara que, com o tempo, isso consiga mudar, né? Mas, por enquanto... Mas aí é motosserra mesmo, né?
Aí não tem jeito. Aí o pessoal usa a motosserra. Roberto, aqui atrás. Aqui no ar. E uma dúvida que me ocorreu há pouco tempo, observando essas árvores mais antigas, que são colonizadas por epífitas, me ocorreu perguntar... Fala mais alto que a turma não está escutando nada. É uma curiosidade minha, observando essas árvores mais antigas, se alguém já fez uma estimativa ou um cálculo de quantas formas de vida estão relacionadas a essas árvores, pelo menos alguma ideia em termos de ordem de grandeza. Já foi feita alguma estimativa disso? Entre epífitas e fauna que vivem diretamente relacionados com a árvore antiga? Isso é um dado... São milhões, bilhões? Isso é um dado ainda a ser pesquisado assim no geral, não encontrei ainda. O dado que eu tenho é o seguinte, por exemplo, quanto mais antiga a árvore, mais relações, outras espécies, ela ajuda a sustentar. Quanto mais antiga a espécie em si da árvore, também mais interações ela teve, maior sustentação ela dá. Agora, para você ter ideia, tem dados sobre bromélia, por exemplo. Uma árvore dessas antigas na Amazônia, ela vai sustentar dezenas de bromélias. Uma bromélia, um aglomerado daquelas bromélias, já se estima entre 300 a 400 espécies direta e indiretamente ligadas. Então, aves, répteis, tem répteis, anfíbios e anfíbios que eles vivem todo o ciclo de vida lá no dossel, na copa das árvores, nunca descem, principalmente ligado a essas bromélias. Então, a quantidade de espécies, ela é, sem dúvida, cada árvore ela vai ter milhares de espécies indiretamente ou diretamente ligadas a ela. Agora, gente, tudo que é processo botânico tem relação entre as plantas para a evolução e a relação com as plantas, os animais subhumanos e os humanos. Então, a gente encontra também aquela pessoa que olha lá o rapaz e fala assim, esse rapaz é um bambu vestido. No entanto, o bambuzal ou bambual, ele é muito bom, ele sustenta, por exemplo, os pandas, essa coisa toda. Tem aquele outro cara também que fala assim, esse homem é um banana. No entanto, a banana sustenta uma série de macacos por aí afora e muita gente que eu conheço. De modo que tudo tem sua razão de ser. E há um entrosamento evolutivo que nós não podemos jogar fora, tá certo? Professor Valdo? Professor, aqui, ó. É sobre o verbete do dicionário. O senhor fala especificamente do curso SCP-1 como pré-requisito para SCP-2. O senhor poderia falar sobre os efeitos de quem não fez SCP-1, nem SCP-2, óbvio, e faz o SCP-3? É porque a pessoa ela não está muito dentro das linhas básicas fundamentais dos processos do corpus da conscienciologia. Esses cursos foram feitos para dar uma ideia disso, principalmente do ponto de vista da cosmoética. O que afeta mais esse curso é a cosmoética. Agora vai ter mais uma reunião da turma do SCP-2. Isso aqui até que está bem sincrônico com a data e a situação toda que tem. Mas a partir Agora, nós fizemos, vocês sabem, desde o início, foi feito o SCP-1 para preparar para o SCP-2. Ele é uma espécie assim, antes dele e depois dele. As pessoas, às vezes, chegam no SCP-1 e não aguentam seguir para o SCP-2. Principalmente devido ao processo energético. Quase sempre devido a assédio. Mas quem é intermissivista, professor, não faz nenhum dos dois e cai no SCP-3. Pode também partir dali para uma reciclagem, porque faz um super trabalho de agora assédio, que é né? melhor fazer os cursos, é melhor. São milhares de pessoas que já fizeram esse curso. Eu fiz o curso, ó. Sim, eu participei dos últimos dois e achei bem interessante. Ele está muito bem estruturado, está entendendo? A administração do curso e a administração dos temas está muito bem feita. É gente hoje muito especializada que está trabalhando com eles. Vale a pena ver. Agora, é o que eu estou falando aqui. Isso tudo funciona na reciclagem intraconsciencial. É da pessoa, a mudança do processo dela. Tá bom. A pessoa pode fazer uma reciclagem sem fazer nada. Ela resolveu fazer uma reciclagem, ela faz. A questão é o ordenamento. O SCP-1 dá um ordenamento lógico para a pessoa fazer isso.
ela consegue organizar, porque ele está apoiado nas técnicas do conscienciograma. Então, tem estrutura do holossoma para a pessoa mexer, depois ela aprofunda na intraconsciencialidade com os atributos. Então, ela parte do mais simples, vamos dizer, do mais evidente, até do soma, até chegar nos atributos mais sofisticados. Então, ela consegue estabelecer uma ordem. Aí ela faz daí a 6 meses outra vez o curso, ela vê que ela já conseguiu superar uma etapa. O outro, SCP-3, é muito o fluxo dos acontecimentos, é o sabor. Então, a coisa não tem progressos confirmados, não tem datação, não tem nada, não tem registro. Aí a coisa fica solta, é uma reciclagem amadora. Na verdade, o curso, pouco a pouco, ele encantou a pessoa. Por isso que eu falei aqui, a briga de foice no escuro, em noite sem lua, sexta-feira 13. É para liquidar com a sua. Quem não entender isso, não vai entender mais nada. Começa na sexta, literalmente, né, professor? Não vai entender mais nada. Tá certo. Obrigada, professor. Em tecnologia, página 52, primeira linha. O que significa a técnica do anelamento? Você já explicou, né? Eu falei aqui, né? Já falou. Mas é bom explicar. Cortar toda a casca da árvore em torno dela, um círculo, retirando todo o fluxo de seiva. A seiva que leva os nutrientes e, inevitavelmente, ela vai morrer em pouco tempo. Parabéns pela escolha do tema. Poderia explicar e exemplificar de maneira mais clara por que no seu CPC não é cosmoético ganhar dinheiro com plantas e animais? Acho isso tema neutro, pois depende da maneira como se cuida do negócio. Sim, cada um aí faz CPC de acordo com seus critérios, né? No meu critério... Agora a gente aí poderia entrar uma pergunta. O que predomina, o patológico ou o positivo? A pessoa de modo geral. É o caso a ponderar, né? A pessoa tem que ponderar o que é que ela realmente pode fazer. Como eu coloquei antes, se fosse a única maneira de sobreviver essa, não tivesse outra, é um caso. Se fizer a mangaria assada, é positivo. Trabalhar com frutas, por exemplo, porque você vai lidar com a morte do indivíduo. Você vai controlar, a pessoa vai estar trabalhando diretamente com a definição da vida dos indivíduos, de outras consciências. Não, agora você vai morrer, então manda cortar. Não, agora você vive. Penso que não é necessário criar um novo código florestal. A revisão do código em vigor é mais rápida e mais barata. Está comprovado pelos especialistas e técnicos que as áreas ociosas com pastos que produzem apenas R$ 150 por hectare ao ano poderiam ser usadas para plantio. Entendo que as políticas agrícolas devem estar alinhadas com as políticas ambientais. E é burrice dizer que temos que salvar o meio ambiente. Temos que salvar os seres humanos. O que acha disso? Isso é o Cláudio que está perguntando para você. Sim, a burrice maior é essa, o ser humano achar que vai salvar o planeta, mas não é o planeta que precisa do ser humano, é o ser humano que precisa desse planeta, pelo menos por enquanto. Então, a questão toda é essa, se ajustar à qualidade de vida. Que qualidade de vida que você quer defender? Né? Em mitologia, página 43, poderia explicar o mito das Alceídes? Então, as Alceídes são os espíritos, ou as entidades, nesse caso o mito da mitologia grega, né, responsáveis ou que nascem junto às florestas, os bosques. Então, elas vivem, né, espiritualmente ligadas às florestas. Essa aí é a origem desse mito. Roberto, aqui na patologia, página 51, você coloca da sétima linha de baixo para cima o item, o testemunho residual da árvore mãe. O que significa isso? Eu expliquei para alguém hoje que foi a Neida. Não entendi. Neida, quer comentar por você? Mas o residual é isso, igual ao IP que a gente tem aqui. A testemunho residual é aquela árvore que ficou da floresta original, do ambiente original. Então, a árvore centenária, não foi ninguém que plantou, mas ela está lá, ela fica como um testemunho
de como que era a floresta antigamente. Então, a árvore tem 1000 anos, então ninguém plantou ela ali. Ela está no meio, está isolado dentro de áreas que são urbanizadas. Então, isso aí mostra que ela está testemunhando, é um resíduo da floresta original, uma sobra, sobrou. E da parapercepciologia, página 54, o item 13, serendipitia. O item 3. Página 54, item 3. Parapercepciologia. Tá. Cápsula. É isso? Serendipitia. Ah, tá. Item 13. 13. Tá. Formação da alameda serendipitista e heurística. É que a gente procura promover aqui a leia dos gênios, a alameda dos gênios. Então, você constituir um corredor de árvores, de modo que você tenha a doação ali constante de fitoectoplasma. Esse ambiente sustentador de uma certa homeostase favorece a captação de ideias originais. Caminho da lógica. O caminho da lógica, justamente, o projeto original é esse. Constituir uma alameda. Faz 16 anos que nós estamos trabalhando com isso. Né? E aí, 16. Só tem tudo para captar ideias positivas, novas. Porque o ambiente está saudável, o ambiente tem sustentação energética para isso, tem autodefesa para isso. O fitoectoplasma ele contribui muito nisso. Autocompensação, autodefesa, e aí você entra automaticamente no estado de homeostasia mais facilmente. Agora, o que tem mais aqui, devido à plantação e à natureza, é 7 léguas, pingo de ouro e cosmos. Cosmos é impressionante nessa área, como é que ele nasce, a florzinha o ano inteiro. Né? Roberto, aqui no B, eu estava vendo laboratoriologia, aí tem o laboratório de cosmeticologia e sinalética energética. E eu me lembrei que lá na IAC tem o de fitoconvivialidade, eu não sei bem qual é o nome dele, que ele é dentro da, assim, é um laboratório na árvore. E aí qual é o nome dele? Eu pensei que ele podia... Como? Fitolab, eu acho que ele poderia ser incluído aqui, né? Sim, vamos incluir. Ok. O nosso Fitolab aqui é mais antigo que o de lá. Ele sempre existiu ali embaixo. Roberto, com relação à percepção extrafísica e a questão vegetal, quer dizer, e toda a parte da biologia, você poderia discorrer um pouco qual é a sua percepção com relação a grupos de especialistas e também de todo o trabalho extrafísico realizado a partir da biologia da Terra? A partir da biologia, bom, o que a gente tem falado aqui é da questão do fitoectoplasma, né? Então, do ponto de vista do parapsiquismo, acho que um dos principais investimentos, além da gente estar investindo aqui nas árvores, do ponto de vista da ecologia, da proteção contra o UV, por exemplo, a gente tem esse investimento da sustentabilidade energética para a gente mesmo, a autodefesa energética. Então, se a gente convive com consciências especializadas em fitoectoplasma, em fitoenergia, então essas consciências não estão trabalhando, não investiram nisso à toa, né? E não incentivam isso à toa. Então, porque tem uma eficácia assistencial, evolutiva, nesse sentido, ela é compensatória, né? Então, vale a pena investir no aconchego botânico. Agora, gente, eu queria aproveitar que é o verbete aqui do professor Roberto para perguntar. Uma pessoa, uma vez, trouxe para a Graça e para mim um vaso de amaryllis, que é aquela flor enorme, que é assim, ela chega e fala assim, cheguei. Ela toma conta de tudo. E agora nós estamos colocando um local para colocar vaso na porta de casa, de um lado e do outro. Que eu já tinha isso, mas agora nós estamos trabalhando sistematicamente no processo. Então eu queria saber
Se alguém aqui conhece o que é amarílis, para saber quem é que me deu aquelas flores, que eu não sei. O negócio apareceu lá há muito tempo. Ela dá só numa determinada época do ano. Vocês conhecem a amarílis? Agora, foi alguém aí, quem é que deu essa planta? Quem é que trouxe? Vocês não sabem, não? Ninguém aqui, né? É gente que não está aqui. Alô, alô, teletertuliano, amarílis, vê quem é que sabe. Quem é que deu? Nós queremos saber a doadora do processo. Eu sei que é uma senhora, mas não sei quem é que trouxe. Na ocasião a gente não viu. Agora, quem conhece a Amaryllis nunca mais esquece. É vedete de Hollywood. Você está entendendo? É fora de série. E nós estamos querendo colocar, eu vou colocar os negócios, já começamos a colocar na entrada de casa, eu quero todo um lado e do outro. Em vez de fazer um pelotão polonês, nós vamos fazer um pelotão florístico. Você está entendendo? A pessoa vai passar no meio da história. Que é isso que eu sempre quis fazer ali. Mas agora eles já estão pintando os supedâneos, o suporte para colocar tudo. Eu só tenho problema com o cheiro da Marília da Flor. Ah, sei. Mas isso aí você tem problema com o cheiro de tudo. Eu conheço. Isso é uma exceção. Agora ela é linda, realmente, ela é linda. Não, a Amaryllis é de fechar o comércio. É fechativa, é assim. Agora a minha eu ganhei de presente da Tânia Guimarães. Você acha que foi dela? O meu foi presente dela. Eu preciso saber dela, então, se foi ela que trouxe. Eu preciso saber para ver onde é que tem isso em Foz, para comprar a Amaryllis. Que aqui tem vários lugares, né? Florália. Na verdade, aquilo é uma batata, né, professor? Se vocês verem por aí, vocês me falam. Eu acho que aquilo vem de batata, eu acho. É, batata eu sei. Mas às vezes tem gente que planta. Tinha um homem que era aqui no meio do mato, o cara que queria que eu fosse até para o clube junto com ele, porque eu jogava golfe. Depois ele fechou aí, porque uma vez ele estava no meio do mato, eles foram lá e roubaram tudo dele. Assaltaram. Então ele foi embora. Esse homem tinha de tudo. Agora, vocês têm uma ideia? Ele tinha lá umas toceiras, sabe, de arbusto grandona, que era de fechar o comércio, inclusive um determinado tipo de palmeiras, que colocava em cima também de um suporte mais ou menos igual esse, dessa altura. Agora, tinha planta de 20 mil reais na ocasião. O homem foi o que cuidou mais disso aqui nessa área toda. Enorme. A gente encomenda a cor que você quer, manga, Amaryllis, o que você quiser. Seria bom plantar isso tudo aí, vamos ver isso aí. Tá. Fala para mim depois, nós vamos a gente vê ali que cores você quer e que tamanho, tá? Tá certo. A gente escolhe e pede para entregar. Eu hoje mesmo estava falando aí com uma das minhas amigas, que está querendo plantar algumas coisas para ela comprar o hormônio vegetal. Então eu dei para ela o número, mostrei o que é hormônio vegetal, que a maioria aqui não conhece isso. É muito importante o hormônio vegetal esse tipo de clima que nós temos aqui. Ele funciona bem. E o hormônio vale a pena, tudo fica maior. Então, você vai fazer uma concorrência da sua energia com o hormônio vegetal. Vamos ver quem é que dá mais, faz até experiência. Num você coloca o hormônio vegetal, no outro você põe sua energia. Vamos ver se você equivale àquilo. Tá certo? Vale a pena. Hoje eu dei para uma pessoa os dados todos para ela colocar. Tal. Hormônio vegetal. É muita gente aqui que não sabe nada disso. Eu já usava isso, eu era rapazinho. Já usava esse negócio, hormônio vegetal. Vale a pena. Roberto, aqui em cima. Quando eu morei em Brasília, a Malu deve lembrar disso. Notei que no parque lá principal da cidade, bastante visitado e tudo, tinham várias árvores inclinadas. Chegando às vezes a 45 graus, assim, umas inclinações meio estranhas e incomuns, né? E o que pode ser isso daí? Algum tipo de situação local, algum problema específico daquele pé? Tem umas três, pelo menos de cara, logo as três hipóteses, né? Questão de vento, a posição, se tem incidência direta em relação a alguma posição, o solo raso, às vezes a localidade que ele está um solo raso e aí não permite a estabilização das raízes e o crescimento vertical estável.
Ou também o próprio, como é região de cerrado, o cerrado tem muito alumínio e uma deficiência do solo também bem característica. Isso você pode observar que boa parte das árvores do cerrado são contorcidas, são bem contorcidas. Então pode ser essa questão de deficiência nutricional lá do próprio local. Agora, uma questão também curiosa, que é o seguinte: às vezes tinha um exemplar no meio de uma série de outras eretas, normais, entre aspas, mas aquele indivíduo torto, completamente torto, às vezes fazendo até uma segunda enraizamento. Ele entortava tanto que ele enraizava de novo a ponta, né? Fazia como se fosse um arco. Mas isso é comum. Exato. Aí Cerrado, isso é comum. Por isso que a gente terra chama... de cerrado. Eu vivi nisso na minha infância. É aquele caso de cada indivíduo. Então, tem alguns indivíduos da mesma espécie que tem maior plasticidade, adaptabilidade, ajustamento, então ele tem uma facilidade de crescimento maior. E aí consegue se ajustar naquela realidade ali que ele tem. Roberto, é uma curiosidade. Quando a gente estuda homeopatia e fitoterapia, a gente estuda sobre a questão da planta que nasce de acordo com a população próxima, para atender a população, que essa pode ser uma população vegetal, animal ou mesmo hominal. Existe algum estudo dentro da botânica que possa comprovar que isso possa ter probabilidade, ou isso é uma mitologia? Como que? Pelo que eu saiba, não tenho visto, conheço de fato. Mas o que eu sei é o seguinte, e é ponto pacífico, assim, a maioria das plantas tem propriedades medicinais. E a maioria dessas propriedades são polifuncionais, né? Então tem várias aplicações. Então, em virtude talvez dessas coincidências, o povo então começou a criar essa correlação. É possível que seja isso. Mas desde árvores, então quando a gente fala assim, planta medicinal, geralmente o povo associa só erva medicinal e tal. Realmente a maioria das ervas são medicinais, mas a peroba, o ipê roxo, essa grande árvore que a gente tem propriedades medicinais comprovadas. Então, desde as frutíferas, dos arbustos, arvoretas, árvores e ervas têm propriedades medicinais, que é da constituição das plantas, principalmente em virtude da autodefesa delas em relação a insetos, vírus, bactérias. Então, elas produzem o próprio medicamento. É mais um indicador da autossustentabilidade desses organismos, né? Então pode ser assim, crendice popular, até por aquela planta estar em grande quantidade, por uma observação, uma constatação, mas aí faz uma referência já extrapolada, entendeu? Para como se particulariza. Essa particularização já é uma extrapolação maior. Então tem que procurar ver no geral, né? É isso que eu aconselho a gente a pesquisar mais, sem dúvida. A gente precisa pesquisar mais, principalmente as sincronicidades, as semelhanças, os ajustamentos, né, que tem em relação às plantas, os animais e as populações humanas. Isso aí tem, sem dúvida, mas precisava investigar mais. Tá bom, obrigada. Roberto, Patrícia, aqui no ar. Inicialmente eu queria te agradecer pelo verbete, gostei muito, assim, teria 1 milhão de perguntas para fazer, mas vou ver se eu restringo a 3. Na patologia, na segunda linha de baixo para cima, a falta do leite da árvore vaca. Explica para a gente isso, por favor. Essa árvore vaca é chamada cow tree, ou polo de árvore. Então essa árvore é típica da floresta amazônica da Venezuela, e ela se caracteriza por todo o seu látex, a substância que ela produz, igual a seringueira também, que produz aquele látex, uma substância leitosa. Então, sendo que nesse caso aí, dessa árvore especificamente, ela é muito nutritiva. Então, vários sais minerais, carboidratos, os açúcares. Então, ela é extremamente nutritiva. E o pessoal, né, os locais nativos usam como uma fonte alternativa de alimentos.
Lá na China, lá na casa do Confúcio, tem um ginkgo biloba lá que eles falam que foi plantado por ele. É possível ele estar sobrevivendo esse tempo todo mesmo? A idade do Confúcio é 2.500, por exemplo. Mas eles andaram mudando aquela área toda lá. Que eu saiba também é isso. A estimativa... Inclusive mudaram as sepulturas, uma opção de coisa. É difícil confiar em dados históricos, mas o potencial do ginkgo biloba é atingir 3.000, facilmente, 3.000 anos. Mas ele tem esse potencial de atingir sim, os 3.000 anos, mas se é ele ou não, aí fica meio confuso. É meio confuso afirmar isso. Né? Tá. Mais uma coisa. Eu não vi aqui no seu verbete nenhuma hora você falar de bonsai. Você falou aqui? Falou, está falando aí, bonsai. Tá. Bonsai tem relação lá. Então tá. Mas você já comentou alguma coisa disso ou não? Não. O bonsai... Fala porque aqui nessa rua ali tem gente ali que faz uma propaganda. Poderia ser um paradoxo, né? A produção do bonsai na rua da cosmoética. Mas isso aí existe sim. O bonsai ele é inspirado, existem os bonsais naturais, que são aquelas árvores que crescem retorcidas, são miniaturizadas naturalmente em virtude do estresse ambiental das áreas onde elas ocorrem. Então foi aí isso que inspirou essa criação de bonsais. Mas gente pequena que fez a planta pequena. Então, mas é uma castração. Né? Professor Roberto, a derrubada da selva amazônica é primeiramente para extração de madeira e depois para uso agropecuário, especificamente bovinocultura. Até certo ponto não temos culpa com as derrubadas e a pastagem. Devemos ter certa conscientização e não nos corrompermos, porque até certo ponto todos temos rabo preso. Qual a sua opinião sobre essa culpabilidade social? Esse está tirando o corpo fora, hein? Até certo ponto, não. Está óbvio que está saltando de banda. A gente não pode jogar para o difuso, né? Para o social a responsabilidade. Tem que ver qual é o seu posicionamento diante disso, né? Qual que é? Esse deve ter motosserra em casa. Professor, por que em alguns testes psicológicos se pede para desenhar árvore? Que eu saiba é porque a árvore, toda criança é envolvida com a árvore. É casa, cara e árvore, não é isso? Então, é um jeito da pessoa sair daí. E tirar a conclusão psicológica do desenho. Isso. Teste projetivo. Isso. De correlação. Mas só, aproveitando, tem um teste também interessante, todo mundo pode fazer agora. Imagine uma paisagem natural. Rapidamente. A pergunta, tinha árvore ou não? Já é um teste. Um teste rápido, né? O autor considera negativo o negócio de venda de muda de plantas? Não necessariamente negativo, mas... Depende do que a pessoa faz. Qual que é a necessidade da pessoa, qual que é o objetivo dessa comercialização. A gente mesmo vive adquirindo plantas, a gente tem vários jardins aí, fornecedores, florárias, que a gente lida diretamente aí, não tem nada de negativo. Agora a questão são as prioridades da pessoa. Se você vai eleger isso, comércio de seres vivos, comércio de organismos, como uma forma de sobrevivência, aí é de cada um, do código, das prioridades, do princípio de cosmoética de cada um. Oi, Roberto, aqui no B, em cima. Você falou muito em desmatamento aí, tudo sempre em larga escala. Assim, eu tenho um exemplo, eu sou de Recife, lá em Olinda. Eu também. Você também é de Recife? lá em Olinda tem uma reservazinha que é um cinturão verde da Cidade Alta.
E o que se vê, às vezes, nessas cidades, não só lá, estou citando como exemplo, mas é um desmatamento silencioso. Ele vai cortando, vai podando a árvore, porque é proibido ele tirar a árvore de lá da casa ou do negócio lá que é dele. Então ele vai cortando aos poucos. Eles podam para fazer os bonecos gigantes? Não é nem para fazer os bonecos, porque eles vão cortando mesmo para ganhar espaço. Então eles vão cortando galho a galho a árvore durante um tempo bem prolongado para fazer esse desmatamento. É isso, e uma outra coisa que eles fazem também é algumas reservas que eles viram uma negociata e abrem para alguns resorts, principalmente nas áreas de praia também. Tem esse tipo de desmatamento que ocorre, que passa meio desapercebido do grande público, né? Esse aí é o típico do capitalismo, né, selvagem, né? Então, o caso lá do maior cajueiro do mundo, um dos problemas é que ele continua crescendo lá e está em toda a área urbana, não tem mais para onde crescer, é proibido danificar. Então, o pessoal tem esse conflito lá, porque ele cresce, está invadindo as estradas, quer dizer, a urbanização cresceu em volta da área. Agora, em termos de desmatamento, chamaria atenção para essa falácia, vocês estarem mais atentos a essa falácia da mídia, que às vezes sai em relação à redução do desmatamento. Então, o que geralmente ocorre, o que ocorre de fato é a redução na taxa, quer dizer, o número de árvores, né, ou área cortada por ano. Então, a taxa pode diminuir, mas o que de fato diminui o desmatamento é reflorestamento. Então, tem que ver se há uma compensação aí. Geralmente não é. Então, eles publicam, eles anunciam na mídia que reduziu o desmatamento, mas, na verdade, reduziu só a taxa. Diminuiu a quantidade naquele ano, mas ele é acumulativo. Isso ocorre em todas as áreas por aí. Seria bom a turma lá fazer uma marchinha de carnaval, ou um sambinha para o carnaval, sobre Ofeia. Em vez de Olinda, Ofeia. Até que essas coisas mudam. Essas coisas que pegam o povo. Isso aí seria o ideal. Uma marchinha, feia, 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 feia. Era linda, linda, linda. E por aí vai. E mostrar essas coisas todas que estão fazendo sujeira, né? Tem que causar algum impacto para ver se as pessoas raciocinam sobre esses maus hábitos, pequenos hábitos que são acumulativos. Pode falar, Alexandre. Na conclusão, sim, eu achei esse parágrafo numa ordem inadequada. Eu acho que a primeira informação deveria ser a autorreflexologia é melhor vir em primeiro lugar. Você acha que é bom inverter? Eu vou estudar. Muitas graças. Roberto, eu tenho visto aí na cidade de Foz, aqui por aí, inclusive árvores que tem manutenção da prefeitura, e a própria prefeitura fazendo aquela poda assim violenta, né? Ontem mesmo eu estava passando, até comentei, aí o que fizeram com a árvore? É uma poda, se sabe como é que é, né? Isso é terrível também. O principal impacto aí negativo, aquilo que a gente falou, a arquitetura da árvore. Então, precisa ter essa noção, qual que é, naquela espécie, qual a tendência do crescimento dela. Então, dependendo do corte na arquitetura da árvore, ela vai pegar doença, ela vai degenerar, ela vai quebrar com o tempo. Então, isso podendo causar, inclusive, acidentes para os pedestres, enfim. Isso aí comumente ocorre. Agora tem uma poda que eu vi ali também, atrás do mufato ali. Eles deixaram para a árvore, ficou um tronco só. É uma poda, na verdade, cortaram a árvore e deixaram o tronco. Né? Sei lá. Mutilação total. Mutilação. Agora aqui em Foz, tem exemplo próximo à prefeitura,
Inclusive, é um paradoxo interessante, né? É um consultório de advocacia que ele fez a propaganda, então tem uma estrutura de propaganda com o nome justamente em cima da árvore. Então usou a árvore como poste, né? Então, para economizar talvez, ou simbolizar algum outro poder da pessoa sobre o indivíduo, ele colocou justamente a sua propaganda diretamente no tronco da árvore. Isso ali perto da prefeitura, na rua da prefeitura, bem evidente. Agora tem a questão, eu tenho umas árvores lá no quintal e na frente da minha casa. Quando a poda da árvore, às vezes eu fico em dúvida até onde eu posso podar. Geralmente só podo assim embaixo e tal, mas deve existir alguma técnica de poda também. Tem que ver se é para o crescimento, se você quer acelerar o crescimento, se você quer manter a arquitetura mais ou menos da árvore, se você quer estimular lá a produção de frutos. Então aí tem vários, o ideal é se aconselhar com a pessoa, um técnico, chamar para ver o caso lá da árvore e aí dar uma orientação melhor. Mas aí tem vários estilos de poda, né? Então é importante gravar isso, né? Se você quer acelerar o crescimento dela, se você quer manter ela em determinada altura, controlar o crescimento, então estabilizar o tronco, então tem tudo isso que deve ser considerado. Essas frutíferas talvez não seja bom deixar crescer muito, não sei, para ela dar fruta nos galhos baixos ali, não sei. Tem que ver, tem árvores que são de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, tem arvoretas, então tem que ver a espécie lá, qual que é a tendência dela. Então, eu quero fazer 2 comentários. Um deles é que tem planta que, dependendo da gema que você poda, ela fica uma árvore totalmente feinha. E uma outra que, se você poda a gema certa, ela frutifica. Tem outras que, se você não podar, elas não vão frutificar no volume que você talvez gostasse. Agora, com relação a maltratar a árvore, na esquina ali da Maria Bubiac, eu vi uma placa dizendo para não maltratar os animais, e eu tenho a impressão que eles furaram a árvore por causa disso. Já tem 2 dias que eu passo ali e olho para a placa, dizendo assim, não maltrate os animais, é crime, papapá. E eu tenho a impressão que alguém furou aquela árvore, pelo menos em 2 lugares, para colocar essa placa. Então, a falta de percepção de que as coisas são vivas, de que elas têm níveis de sensibilidade diferentes, né? Se você pensar, por exemplo, o solo é como uma planta, ele é diversificado. Nosso solo aqui, ele tem uma caracterização generalizada. Exemplo, a questão do cerrado que o colega colocou lá, né? E o Roberto respondeu, assim, super bacana, falando assim, da característica específica da planta, ela faz reações diferentes. Como a gente também, da mesma espécie, faz reações diferentes no meio, né? O solo, ele é diferenciado. Uma planta, às vezes, ela vai encontrar no solo determinados minerais que não tem numa outra parte. Ele pode dar uma reação, inclusive, antagônica com a planta e fazer com que ela fique retorcida. Então, assim, metais pesados ou minerais tóxicos existem, como existem gases tóxicos no solo. Então, a gente sabe, o solo, ele compactou e levou centenas de milhares de anos para se formar como a gente conhece hoje. E ele tem um histórico que é diversificado e a gente só vê um pedaço, né? Ou só compreende uma parte ainda. Mas tem muita coisa, tem muita informação, né? Ele é vivo, respira, digere. Então ele tem várias características que a gente pode considerá-lo como um grande ser vivo. E a gente às vezes não se apercebe disso, né? O que o professor Roberto acha da plantação dos eucaliptos para comercialização, já que esse tipo de vegetação afeta e promove a destruição do solo? No caso do eucalipto, pinheiro também são espécies agressivas. No caso do eucalipto, mais ao solo, no caso do pinus, né? Mais em relação à competição. Mas, no entanto, ainda representam as espécies mais adequadas em relação a crescimento, ao tempo. Pinus eliotes. Pinus eliotes. Então, dos males, o menor ainda. O ideal é que a gente aumente o investimento em reciclagem para diminuir essas necessidades desses plantios. Mas a gente também não tem espécies aqui que possam substituí-los.
Gostaria que o professor Roberto falasse sobre o plantio de árvores exóticas apenas para embelezamento, sem que conheçamos o efeito que elas possam causar na flora e na fauna locais. Nesse caso, a limpeza do local se justificaria? A limpeza, aí tem que ver cada caso. A gente mesmo aqui tem algumas, eu tenho em casa mesmo, plantas exóticas, mas o critério você tem que Nós ver. aqui tiramos algumas árvores. Tem algumas igual o flamboyant, tem aqui uva japonesa. O flamboyant derruba tudo quanto é casa. Então, veja, tem que ver a espécie e o local que ela está, o ambiente que ela está, o nível de ameaça que ela produz. Não sou totalmente contra as árvores ou plantas exóticas, mas há necessidade de se ver o ajustamento para aquele local, para aquela realidade, o risco. Qual que é o risco biológico, o risco ecológico de se colocar aquela espécie lá. O risco também antropológico, né, que seria da parte de construções, da parte cultural que a gente tem de colocar essas espécies. Tudo é questão de critério e ver a orientação técnica, né, mais adequada para isso. Professor Valdo, aqui na página 2 do Dicionário de Argumentos, no item 5, desconversiologia, não seria melhor a eliminação das crendices seculares em vez da anticrendices? Ou... Eliminação das anticrendices seculares, com deslavagem cerebrais abrangentes. Sim, você está certo. Ok. Obrigado. Roberto, eu queria fazer aqui uma pergunta para aqui no B, aqui em cima. Em relação a as pessoas que usam plantas em ambientes fechados só para ornamentar, como é que isso funciona? Mesmo em residências, eu já vi em muitos locais, restaurantes, lojas, eles colocam vasos e a planta fica ali até murchar, e às vezes depois eles colocam lá fora. Eu acho que é uma coisa muito ruim isso, não é? Colocar, deixar uma planta no ambiente que não é dela. Não, tanto, às vezes tem descuido, tanto a planta fora quanto dentro. Acho que o problema maior não é esse. É importante ter plantas em ambientes internos também, até, né, para qualificar aquele ambiente. Desde que não seja fechado, um recinto mais fechado, tenha circulação, pode colocar normalmente. Agora, a questão é o cuidado que as pessoas têm que ter. Não é objeto, né? Então não é uma estrutura, né, um objeto igual esse, uma coluna que se põe, ele está ornamentando o ambiente, mas não é vivo. Então precisa de cuidado, alimento, água. Então os requisitos básicos. E outra coisa, tem plantas que são adaptadas à sombra. Então tem vários, tanto, por exemplo, parentes das cactáceas, tem a zameocuca hoje, por exemplo, que é muito utilizada. Então plantas que se ajustam bem àquele ambiente de escritório, um ambiente interno. Então não vejo problemas, não. O problema maior é a responsabilidade da pessoa em cuidar. Às vezes a pessoa quer ter tanto animal quanto planta, né, ela vai acumulando e aí, mas esquece um pouco da responsabilidade maior sobre as necessidades daqueles organismos. Acho que a cosmoética se pega mais por aí. Qual que é a sua responsabilidade sobre isso? Professor Valdo, nessa folha aqui, no adendo, você fala que existem coisas que precisamos cortar, sem mutilações. E depois você fala assim, até cosmoéticas. O que seriam essas coisas cosmoéticas? Tem gente que fala que isso é cosmoética e não é. Está entendendo? Inventam. Fala que o processo é cosmoético. Então, isso que eles falam que é cosmoético e não é, deve ser cortado, eliminado também. Aí, outra coisa, existe a cosmoética que é destrutiva. Isso também a gente tem que pensar. A natureza humana usa tudo que tem e há muito processo de desvio. É isso que nós queremos chamar a atenção aí. Talvez o argumento lógico para justificar aquela autocorrupção sutil. Autocorrupção. Você não viu o nosso amigo aí defendendo o processo aí da desmatamento? Indiretamente ele está defendendo. Defendendo o modelo. Essa hipótese nós temos que acabar com isso. Essa impossibilidade não existe. Como é que fica? Isso é o processo da sustentabilidade.
É a base de tudo. É a ecologia. O uso da justificativa lógica de um determinado caso para outro no qual não se aplica. Tudo a gente tem que estudar. Outra coisa, a pessoa falar em cosmoética não quer dizer que ela esteja vivenciando a cosmoética, é preciso examinar aquilo. Ver qual é a natureza da etologia, ou seja, do comportamento da pessoa. Isso não é fácil. O nível da ratificação. Qual a intenção que ela tem, qual o interesse que está ali dentro. É isso que nós queremos chamar a atenção no caso. Agora, eu chamo aqui órgãos supernumerários até cosmoéticos. Você sabe que tem muita gente que tem 6 dedos, às vezes tem que tirar o último dedo, que aquilo vai atrapalhar a pessoa viver. Tem que fazer uma cirurgia, uma mutilação. No entanto, é cosmoético. Existe estudo dentro do processo da plástica. Agora, você sabe que o problema da árvore também é uma plástica, né? É o caso daquele galho que foi cortado ali daquela árvore. Eu chorei lá, a hora que eu vi aquilo, mas era um jeito, eles estão certos. Sai de cortar, porque o galho estava todo rachado, pesou demais com aquela ventania. Isso aí é perigoso, não podia deixar ali. E outra coisa, eles estavam querendo colocar um busto ali debaixo. Não pode colocar, que vai quebrar a cabeça do busto. Não dá. Então eles tiraram, limparam. Agora é um galho enorme. Já pensou as milhares de amoras que aquele galho deu, esses anos todos que eu estou aqui? Ficava tudo preto, o chão todo. Fica meio roxo, azulado, depois fica tudo preto. Agora é impressionante aí a moreira aqui, como é que ela dá. É do ambiente mesmo. Aqui parece que a moreira nasceu aqui, parece nativa daqui. É impressionante. Essas árvores frutíferas são das mais ricas que tem, né? Uma máquina produtora. É uma máquina produtora. Agora, ó, nós esperamos os outros 500 verbetes seus, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 99 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online. E hoje vamos ter 5 recados. Verônica e Kátia, cursos IAC em Foz, Rosa, programa Verbetografia, Alcira, primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, Alexandre, palestra online em Sinvexis, Miriam, colegiado de Intercooperação. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Nesta época do ano, muitas pessoas visitam aqui o CAEC, a Cognópolis. E a gente quer convidar especialmente essas pessoas que estão vindo pelas primeiras vezes a conhecerem e usufruírem do Holociclo, do Holoteca e do Tertuliário, que são os ambientes mantidos pelo programa Amigos da Enciclopédia. Também queremos anunciar aqui a premiação do programa Amigo da Enciclopédia. Para quem fizer a renovação da assinatura ou a nova adesão no mês de dezembro, vai concorrer aí uma máquina fotográfica. E nós vamos sortear para todos os amigos da Enciclopédia que tiverem assinaturas ativas, vamos sortear, é um sorteio de dezembro, mas sai no dia 1º de janeiro. Vai ser um iPad. Então, quem quer concorrer a um iPad 2, torne-se amigo da Enciclopédia, tá certo? E todos aqueles que estão com assinaturas em dia também vão concorrer no dia 1º de janeiro. Então, novidade aí, depois vamos anunciar alguns cursos também. Mas o prêmio desse mês, desse sorteio do mês de dezembro é um iPad 2. Boa tarde a todos. Para quem quiser aprofundar o estudo da natureza do ponto de vista multidimensional, será oferecido o curso para tecnologia e para ecologia, justamente trazendo uma série de questões e aprofundamentos sobre como é que é a flora, a fauna, do ponto de vista extrafísico. Existem fenômenos meteorológicos em outras dimensões. Que tipos de aparelhos, instrumentos são usados também em outras dimensões?
Então, uma série dessas questões vão ser abordadas nesse curso que a IAC traz com o professor Wagner Alegretti no dia 12 de fevereiro. Em conjunto com o curso para Ecologia e para Tecnologia, teremos também o curso A Dupla Evolutiva na Prática, impartido em conjunto pelo EPICOM Wagner Alegretti e também a EPICOM Nancy Trivelato, no dia 11, o dia todo. Esse curso é válido tanto para as duplas evolutivas que precisam ou que querem reciclar e potencializar a sua produtividade evolutiva, como para as pessoas que estão ainda em procura da dupla evolutiva para poder constituir um par de trabalho que potencialize a evolução. Na realidade, o curso é para todas as pessoas com dupla ou sem dupla. Convocamos também aquelas duplas em alto nível da Cognópolis para comparecer e enriquecer o debate, ajudando na assistência das outras pessoas. Durante o mês de dezembro, nós temos 10% de desconto para todos os participantes e esse desconto permanece depois também para as duplas evolutivas que façam a sua inscrição em conjunto. Esperamos contar com a participação de vocês para aproveitar essa visita dos professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato em fevereiro de 2012. Graças. Vocês podem fazer as inscrições comigo, com a professora Verônica, ou com a Carol no discernimento. E quem quiser também pode escrever para brasil@iacworld.org. Repetindo, brasil@iacworld, de mundo em inglês.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A pré-IC de Verbiotografia, em parceria com o CAEC, convida vocês para fazerem o programa Verbiotografia. Nós estamos lançando 2 turmas do programa Verbiotografia para esse período de janeiro e fevereiro, para aproveitar aí as férias escolares e o pós-carnaval. Então, o primeiro programa vai ser em janeiro, do dia 9 a dia 12. Vai ser durante a semana, é um programa intensivo. Na verdade, ele é semipresencial, porque essa data de 9 a 12 é presencial, de 8 da manhã até 8 da noite, mas ela é precedida de aulas virtuais, que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. E para que vocês assistam essas aulas virtuais, não precisa nem de fazer a inscrição. Qualquer pessoa pode ir lá e participar dessas aulas. Tá? Só o que precisa de fazer inscrição é para essa parte presencial, que a gente tem poucas vagas em cada uma delas. O segundo programa é em fevereiro, logo após o balanço existencial. Então vai ser 23 até 26 de fevereiro. A gente espera vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidar as pessoas interessadas ou os pesquisadores em conhecer, debater e reunir pesquisas de temas pertinentes para a primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. O evento ocorrerá nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2012, no Discernimento Cognópolis, Foz do Iguaçu. O objetivo desse evento é promover a integração e a atualização dos pesquisadores e do público em geral sobre as pesquisas, as técnicas e os avanços na área da conscienciometrologia. Difundir a pesquisa autoconscienciométrica e o conscienciograma enquanto instrumento técnico de medida evolutiva da consciência. Os trabalhos podem ser enviados para jornadaconscienciometria@conscius.org.br ou o site da Conscius, www.conscius.org.br. Obrigada. Boa tarde. Daqui a alguns instantes terá início no site da Sinvex a palestra online intitulada René Descartes e a Invex. Nessa palestra eu abordarei relações da biografia e da obra do filósofo René Descartes e relações com a Invex enquanto possível inversor intuitivo, prós e contras. O site da Sinvex é o www.asinvex.org, agora às 15 horas. Obrigado. Boa tarde. Estou aqui em nome do Colégio de Intercooperação da CCCI
Gostaríamos de fazer um convite a todos os voluntários para estarem presentes hoje à tarde, dia 11, domingo, às 15 horas, no tertuliário, para presenciar e estarem juntos na posse do novo secretário-geral da Unicim, que será o professor Marcelo Silva. Aguardamos a presença de todos. Para estar presente no discernimento. Tá ok, obrigada. Só para saber, vai ter boca livre, Marcelo? Tá, então todo mundo pode estar presente. O verbete eleito para amanhã é brilhareco intelectual, especialidade mental somatologia, autora, professora Eliana Manfroy. Obrigada e boa tarde a todos.